Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui do canal X Investimentos Esportivos. E para essa sexta-feira, 7 de maio de 2021, teremos 7 palpites. Vamos começar ali na segunda divisão italiana e vamos fechar na Premier League. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Venezia e Pordenone. Jogo válido pela segunda divisão italiana, penúltima rodada. O Venezia atual quinto colocado com 57 pontos e o Pordenone em 15º com 41 pontos. Duas equipes que ainda têm grandes ambições na competição. O Venezia precisa ganhar os seus dois jogos para se classificar direto às semifinais dos playoffs à primeira divisão italiana, e o Pordenone ainda briga contra a zona do rebaixamento. Então um jogo que duas equipes têm ambições na competição, uma competição que tem até uma certa tendência boa de gols, não tem outra alternativa senão o mercado de gols. Até porque os últimos 5 jogos do Venezia, dos últimos 5, todos tiveram 2 gols ou mais. No caso do Pordenone, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 também tiveram 2 gols ou mais. Ou seja, duas equipes que vão para buscar o resultado e duas equipes que vêm marcando gols, então não tem outra alternativa senão mais de 1.5 gols. A odd já está na casa de 1,40, 5 minutos essa odd está batendo 1,50 e tem muito valor para um jogo que bota uma boa equipe em campo, que tá na parte de cima da tabela, mas que vem oscilando na competição, que vem tomando gols bobos, mas também vem marcando bons gols na competição. Enquanto o Pordenone vem numa sequência não muito boa, nos últimos 2 jogos são 2 derrotas, mas precisa ganhar, caso contrário, entra na zona do rebaixamento. Então acredito que ao menos 2 gols aqui deve sim ser possível, então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 com 5 minutos de jogo. Passando agora para Hannover e Darmstadt. Jogo válido pela segunda divisão alemã. O Darmstadt atual 10º colocado com 42 pontos e o Hannover em 13º com 39 pontos. Duas equipes ali de meio baixo de tabela. Acredito que ambas não devem ter tantos problemas com a zona do rebaixamento, apesar de não estar tão longe assim. No final da competição ter até algumas boas rodadas, mas eu acredito que são duas boas equipes que devem manter-se na segunda divisão. Até porque são duas equipes que vêm marcando e sofrendo muitos gols, pelo visto, pelo fator que não tem muito o que fazer na competição. Tanto que o Hannover nos últimos 5 jogos, todos tiveram 3 gols ou mais. No caso do Darmstadt, nos últimos 5 jogos, todos também tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, todos também tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, não tem o que fazer nesse jogo, senão mais de 2.5 gols. A odd já está na casa de 1,51, porque é um jogo de duas equipes que não tem muitas ambições na competição, que vem fazendo e tomando muitos gols, principalmente a equipe do Hannover, que nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e apenas 1 vitória. O Darmstadt já vem numa sequência melhor, então um jogo que tem uma tendência de ser muito franco, de ser muito aberto, como é a característica da Bundesliga 2. Então nosso palpite para esse jogo, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,51. Mas a gente deixa um adendo aqui também, que são duas equipes que quando se enfrentam e nos seus jogos passados nessa temporada, são duas equipes que estão marcando e sofrendo muitos gols. Então para quem gosta, ambas marcam para esse jogo também, eu vejo muito valor. A odd está na casa de 1,50, porque são duas equipes que cada um nos seus últimos 5 jogos marcou e sofreu gols. E quando essas equipes se enfrentam, também marca e sofre gols. Então é um jogo que tem uma tendência muito grande para o mercado de gols, e fica aí a nossa dica. Passando agora para Wolfsburg e Liefering, jogo válido pela segunda divisão austríaca. Aqui a gente tem o Liefering em segundo lugar com 56 pontos, ainda brigando pelo acesso à primeira divisão, e o Wolfsburg em 10º com 30 pontos, ali querendo correr da zona do rebaixamento, até porque está a 4 pontos de distância. Um jogo de uma competição que tem uma tendência muito grande para gols. A segunda divisão austríaca tem essa tendência, tanto que o Wolfsburg nos seus últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. No caso do Liefering, nos últimos 5 jogos, 4
tiveram 3 gols ou mais. Mas quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Ou seja, mais um jogo de duas equipes que têm ambições na competição. Liefering precisa muito dessa vitória, caso contrário, praticamente estará entregando a vaga pro Linz, a primeira divisão, e o Valwards pode voltar ali a encostar e ficar bem próximo da zona do rebaixamento. Então não tem outra alternativa senão mais de 2.5 gols. Odd está na casa de 1,53, porque é um jogo de uma competição que tem uma tendência de gols. São duas equipes que marcam muitos gols, mas também costumam tomar alguns gols, e são duas equipes que estão em momentos opostos. O Liefering briga para subir, então tem uma tendência maior de ataque, enquanto o Valwards aqui, apesar de estar no meio de tabela, ainda tem um risco do rebaixamento, não é uma equipe tão forte assim e que costuma tomar muitos gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,53. Passando agora para Breda e Maastricht, jogo válido pela segunda divisão holandesa, penúltima rodada também. O Breda, atual quinto colocado com 70 pontos, e o Maastricht ali em 12º com 43 pontos, sem muitas ambições no campeonato, apenas cumprindo tabela. Outra competição com a tendência muito alta de gols, tanto que o Breda é um time que vem marcando muitos gols, mas também vem sofrendo. Mas para esse jogo, galera, pela necessidade do Breda, que se encontra na quinta posição, ainda pode pegar essa segunda vaga direto à primeira divisão. Difícil, mas ainda tem chances. E o Maastricht não tem muito o que fazer na competição. Eu acredito que o Breda tem muito mais objetivo, tem muito mais ambição, até porque caso não consiga essa vaga direto à primeira divisão holandesa, quanto melhor posicionado aqui, melhor, porque pega uma equipe teoricamente mais fraca nos playoffs. Então eu acredito que o Breda é um time superior, mostra isso nos seus jogos, apesar de estar dando uma oscilada nessa final de competição, mas é uma equipe que vai pegar o Maastricht, que não é uma equipe muito boa, toma muitos gols, tanto que os últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória. Uma equipe muito doida, como eu posso dizer assim. E a equipe do Maastricht, na minha visão, é mais organizada, tem mais time e tem ambição na competição. Então por isso nosso palpite é Breda para vencer. Odd está na casa de 1,52, porque a equipe mandante joga em casa, tá no momento melhor do que a equipe do Maastricht, apesar do Maastricht não jogar por nada na competição, mas o Breda precisa da vitória para continuar sonhando com acesso direto à primeira divisão ou uma melhor posição para os playoffs. Então por isso, Breda para vencer, odd na casa de 1,52. Passando agora para Al Jazeera e Al Ain, jogo válido pelos Emirados Árabes. Aqui a gente tem o Al Jazeera primeiro colocado com 51 pontos e o Al Ain em sexto com 38 pontos. Jogo de duas boas equipes numa competição também que tem uma tendência muito, mas muito grande de gols. Tanto que os últimos 5 jogos do Al Jazeera, 3 tiveram 3 gols ou mais. No caso do Al Ain, nos últimos 5 jogos, 3 também tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Aqui, galera, não tem muito o que fazer senão mercado de gols. Então, por isso, nosso palpite mais de 2.5 gols. Odd está na casa de 1,52 e na minha visão tem muito valor, porque o Al Jazeera, líder da competição, últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, marcando muitos gols, principalmente nos 2 últimos jogos, 3-2, 3-3. Pega a equipe do Al Ain, que é uma boa equipe, mas que não vem numa boa sequência. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. Ou seja, uma equipe que vem tomando muitos gols, tá ali no meio de tabela, ainda sonhando com essa terceira vaga em alguma competição europeia, mas competição continental, mas eu acredito que deve ser um jogo para gols. Por isso nosso palpite mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,52, porque o torneio tem essa tendência, as equipes têm essa tendência e quando se enfrentam essa tendência também se mantém. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,52 para Al Jazeera e Al Ain. Passando agora para Lens e Lille, jogo válido pelo campeonato francês. A gente tem o Lille primeiro colocado com 76 pontos e o Lens em quinto colocado com 56 pontos. Duas boas equipes, foi como eu falei no último jogo do Lens, que foi contra o PSG, outra boa equipe da competição, que o Lens era uma equipe que brigava por uma competição europeia e que marcava e sofria muitos gols, caso que aconteceu no próprio jogo do PSG. E a equipe do Lille não tem o que falar, é líder da competição,
competição, precisa muito dessa vitória, e num campeonato que não tem uma tendência muito grande de gols, mas que duas equipes vêm marcando gols, não tem outra alternativa senão mais de 1.5 gols. A odd já está na casa de 1,40, com 5 minutos essa odd está batendo 1,50 e tem muito valor na minha visão, porque o Lens nos seus últimos 5 jogos todos tiveram 2 gols ou mais. No caso do Lille, nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 4 também tiveram 2 gols ou mais. Ou seja, duas boas equipes em campo que buscam competições europeias. O Lille busca o título, o Lens busca a Conference League. Então, não tem outra alternativa para duas equipes que são bem na competição, que vem marcando gols e também vem sofrendo, e quando se enfrentam, essa perspectiva também mantém. Então, por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 5 minutos para Lens e Lille. E chegando ao último jogo do dia, Leicester e Newcastle, jogo válido pela Premier League. A gente tem o Leicester, atual terceiro colocado, com 63 pontos, e o Newcastle em 17 com 36 pontos. Enquanto a equipe do Leicester briga aqui por uma vaga à próxima Champions League, eu acredito que a equipe do Newcastle não deve ter grandes problemas com a zona do rebaixamento, apesar de ser o primeiro time fora, mas eu acredito que o Fulham e o West Bromwich não tem tantas forças para tirar o Newcastle dessa posição. Para esse jogo, galera, apesar de ser uma competição que não tem uma tendência tão grande de gols, são duas equipes que vêm marcando bons gols nos seus últimos jogos. O Leicester, nos seus últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. No caso do Newcastle, nos últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Ou seja, não tem outra alternativa senão o mercado de gols. Por isso nosso palpite é mais de 2.0 gols. Odd está na casa de 1,35, mas com 10, 15 minutos essa odd está batendo 1,60 e tem muito valor. Porque na minha visão era um jogo que teria uma tendência para mais de 2.5 gols. Mas a equipe do Newcastle é aquela equipe que joga muito retraída, principalmente com os grandes da Inglaterra. Tanto que com o Liverpool foi 1-1 e com o Arsenal foi 2-0. É característico do time dar um retraído e tentar buscar os contra-ataques. Então eu acredito que o Leicester deve ter muitas dificuldades, deve vencer a partida, mas deve ser um jogo que ao menos 2 gols deve sim ser possível. O terceiro vindo é o nosso bônus, porque caso de 2 gols, a aposta é devolvida. E num jogo que tem duas equipes que vem marcando e sofrendo muitos gols e que tem uma tendência do Leicester ficar muito em cima e precisa da vitória para garantir sua vaga à próxima Champions League, eu acredito muito que ao menos 2 gols deve ser possível. Terceiro vindo é bônus pra gente. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,60, ali com 10, 15 minutos de jogo. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 7 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês, e até a próxima. Fica agora com os bilhetes prontos e valeu!